Oi pessoal, tudo bem? Vamos estar começando mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje a gente vai estar tratando sobre vai ser referente à parte de produção também, né? Seguindo aí a linha de vídeos como a gente tratou anteriormente da introdução do Lean Manufacturing. Agora a gente vai ver a introdução à parte de planejamento, programação e controle da produção, né? O PPCP. E aí a gente vai ver justamente como fica o fluxograma, né, dessas ações, né? As indústrias cada vez mais precisam, né, de um sistema alinhado, né, produtivo, para que se tenha os lucros devidos, né, e se mantenham aí as taxas de produtividade dentro do esperado, né, atingindo dessa forma sustentabilidade e mantendo o ciclo produtivo, a cadeia produtiva que vai gerar emprego, aumento de desenvolvimento para a sociedade, enfim, toda a cadeia produtiva como a gente vê na atualidade, né? Então é preciso que isso aí fique bem estruturado, né? Bom, vamos analisar aqui esse fluxo, né? Como é que ele funciona. Veja que ele está relacionado aí estratégico, tático, operacional. O estratégico ele vai estar ligado justamente a parte, né, do topo da pirâmide, né, dentro das empresas, que aí envolve justamente as gerências, né, para se estar analisando o que se tem de demanda lá do mercado, né, e como é que vai ser executado, né, as ações, né. Devo ressaltar que a gente está fazendo uma análise teórica, né, de um ciclo. A gente depois vai estar pegando alguns fragmentos de situações fictícias e analisar, né, as suas possíveis saídas, né, mas entendam que por mais que se tenha estudo, planejamento, organização desses ciclos produtivos, né, é um organismo vivo. Então você tem que estar atento lá às mudanças de mercado, ser ágil, alinhado, ter uma boa equipe. Então é todo um ciclo para poder fazer valer, né, o planejamento do processo, né. A gente vê aí, com o passar do tempo, grandes indústrias que acabam sumindo, grandes empresas que acabam sumindo, empresas que são incorporadas a outras organizações, enfim. Para as empresas se manterem ativas, né, é necessário ter uma estratégia, né, bem elaborada, né. E aí, justamente tratando de estratégia, é o nosso primeiro ponto aqui desse fluxo, né, que é entender, né, essa primeira etapa aqui, ela vem justamente de entender o que o mercado está necessitando, né, seja lá de qual for o produto a ser trabalhado, né. Então, previsão de demanda, né, planejamento aqui do negócio, né, que vão estar alinhados aí para poder gerar o plano agregado de produção. Previsão de demanda eu sempre conceituo com os alunos que é um detalhe que é fundamental para o planejamento, né? Principalmente viradas de ano, planejamento para anos seguintes, né? Então, analisar o que é que está se tendo de demanda, né? Eu acredito que aqui é o detalhe para analisar se aquela fonte ela ainda tem muito a dar, né, para aquele produto, ou se aquela fonte ela já está se esgotando, e aí você, enquanto nesse nível estratégico, verificar se ainda vale estar investindo naquele produto, ou se já vale a pena estar migrando para um novo produto, né, ver como é que está o mercado. Então eu vejo que essa questão de previsão de demanda ela é bem fundamental para o processo, né. O planejamento do negócio aí leva em consideração justamente as hierarquias do processo, né, como vão ficar a questão de setores, dos tipos de ações que cada setor vão ter ligado à previsão de demanda, né? Então esses dois tópicos juntos eles vão estar relacionados a o plano agregado da produção, né? Porque esses dois primeiros eles vão estar mapeando, né, seja o que eu vou ter de demanda, seja os setores, o ciclo base produtivo, para poder estar gerando um plano agregado de produção. E por que não chamar de plano de produção? O plano agregado ele traz um detalhe interessante que é a visão como um todo do processo.
né? É interessante, eu gosto sempre de lembrar como se estivesse montando a maquete, né, do processo e vendo ali cada ponto, né? Você vai enxergar de uma forma por cima do processo, né? Você vai estar entendendo o que é que está acontecendo ali no processo, mas você não vai estar dentro do processo, né? Então é aí onde vem a diferença para o nível seguinte, que é onde entra aqui primeiro o plano mestre de produção. Então nesse plano agregado de produção você vai ter uma visão como um todo, né? Porque, vamos supor, sou gerente de uma determinada empresa, estou junto de um grupo lá de gerentes, a gente fez o nosso plano de negócio, a gente já está com a previsão de demanda, montou tudo, juntou tudo ali, fez esse plano agregado de produção, né, que é justamente essa análise como um todo, mas para esse plano ele vir ser posto à prática, né, eu vou ter que ter um grupo que venha a posicionar essas peças e entender, né, o que realmente vai estar ocorrendo. Se a gente for levar isso em consideração um produto final, essa parte estratégica é como se eu fizesse todo o roteiro produtivo e esse tático ele viesse em primeiro plano fazer um protótipo, né? Então nesse protótipo ele vai estar testando, né, as ações. Então eu gosto sempre de dizer que do plano agregado para o plano mestre de produção é como se eu tivesse aqui o protótipo testando aquilo que os gerentes, eles, eu tô chamando de gerente, mas aí vai depender de como a empresa vai estar nomeando, mas que o pessoal do alto escalão vai estar planejando, né? Então aqui fica esse ciclo, né, mudando já para o tático, né? Então no tático eu tenho essa questão de estar justamente posicionando as peças, contactando as peças, né? E aí é justamente onde tem um pulo do plano agregado para o plano mestre de produção. O plano mestre de produção, ele de fato, como o nome fala, ele é o plano de execução real, né? Então essa questão que eu estava comentando lá do protótipo, ela fica até meio que intermediária, né? Porque quando os supervisores de produção recebem lá as demandas já efetivas, o plano mestre ele já está pronto, né? E aí justamente na confecção desse plano mestre é onde você vai estar verificando, né, o que realmente pode e o que não pode estar ocorrendo, né? Ou pelo menos deveria, né? Que a gente sabe que existe uma diferença aí, né, quando você faz o planejamento, né, torce para que tudo dê certo, mas enfim, acontecem coisas no mercado que fazem com que você venha a mudar, né? E aí tem várias ferramentas de produção para poder auxiliar nisso, né? Como o próprio fluxo PDCA, né? A gente vai ter aula mais para frente sobre isso. Bom, chegando ao plano mestre de produção, né, onde vai estar definido as ações, aí eu começo a ir para os grandes setores de execução, né, no que diz respeito à montagem desses setores para poder iniciar a relação, né? Então, se o tato que eu vou estar colocando essas peças para poder vencer aquilo que o plano estratégico tá, o que o pessoal da estratégia estava prevendo, eu agora tenho que deixar tudo bem organizado, né? E aí é onde entra planejamento e necessidade dos materiais, né? Já que eu vou estar produzindo algo, né, consequentemente eu preciso de insumos e eu vou nessa questão dos insumos, né? Eu vou ter a sequência que é a utilização dos recursos, né, do que diz respeito a esse ciclo produtivo, né? Então aí onde eu vou ter a organização dos mapas de linha produtivo, organização dos setores de base, né, para dar apoio ao suporte produtivo, né? Então toda essa linha ela vai ter que ficar bem montada, né? Pronto, um exemplo. Vamos supor que um setor de apoio, o setor de recursos humanos, ele não tenha sido elaborado de forma coerente, né? Então eu estou precisando contratar 40 pessoas para o ciclo produtivo e o meu setor de recursos humanos ele está com poucas pessoas ou o fluxo dele ainda não está bem legal, né? Então acaba sendo um gargalo aí para minha sequência que vai ser a produção, né? Então se esse meu setor ele gera esse gargalo, significa que eu taticamente eu não consegui posicionar as peças devidas para que ele viesse dar suporte à etapa final que é a execução, né? Então um detalhe também que é importante, né? Esses termos estratégico, tático, operacional são termos derivados de
de ações militares, né? Isso aí ficou muito popular aí no passado, né? Com estruturação dos planos de controle produtivo, né? Utilizar esses termos, mas cabe perfeitamente, não vejo necessidade alguma de mudar esses termos. Bom, nessa sequência, tudo bem devidamente posicionado, a gente entra para a parte produtiva, né? Então, chegando nessa etapa aqui é onde eu vou ter a execução. Então, significa que para essa ação acontecer, o fluxo produtivo real, significa que eu já passei por várias etapas de planejamento. Eu posso ter errado numa ação tática, numa ação estratégica, e ele vai estourar no controle da produção, né, no fluxo produtivo. Mas observe que teve uma série de planejamentos para poder chegar lá, né? Então, se alguma coisa estourar no controle da produção, é porque foi algo do passado, né? Porque se for uma coisa específica do controle da produção, né, eu posso ter problemas em pontos da produção, mas em toda a cadeia produtiva é muito difícil, né? Então provavelmente foi alguma coisa vinda anteriormente, né? E aí a gente sabe que esse fluxo aí ele acaba sendo contínuo, né? Levando em consideração o que eu vou ter de produção e o que vai vir de demanda de mercado, planejamento, enfim, esse ciclo sempre se repete, né? Estratégico, tático, operacional. Você tem intervenções ali em alguns pontos específicos, corrigir algumas coisas que desviaram, enfim, coisas, fenômenos que acontecem aí no mundo produtivo. Mas essa é a definição como um todo. Então é importante ficar atento com cada etapa, né? Planejar, rever, analisar, para não ter nenhum problema, ok? Bom, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir. Tem vídeos novos toda semana. Valeu!